Bom dia, eu sou o Rui, presidente do Clube do Fusca de Mojimirim e vistoriador devidamente credenciado pelo Automóvel Clube do Brasil. Bom, vamos lá. Muitos têm me perguntado como que a gente faz para fazer a vistoria veicular dos carros antigos, aqueles que têm mais de 30 anos. Ô Rui, é verdade que o carro tem que ter no mínimo 80%? É verdade, o carro tem que ter no mínimo 80% de originalidade. Ô Rui, mas eu já vi você reprovar carro que tinha mais de 80% de originalidade. Concordo, eu reprovei. Porque assim, o carro que não tem, não adianta, não tem a roda correta, o banco correto, o volante correto, ele coloca isso filme, rebaixa o carro, não pode ter a placa de colecionador. É um erro gritante até de quem faz certas vistorias e deixam o carro ser aprovado desse jeito, tá bom? Às vezes a cor não é do ano do carro, não é padrão do carro, lanterna traseira do carro, às vezes é bicolor, às vezes é âmbar, né? Às vezes é somente vermelho. Então tem os detalhes do carro que não pode passar despercebido. Motor que não é do carro, turbinado que não é do carro. Nós temos um Uno 1.5R turbo, que ele pode colocar a placa preta, não tem problema. Ele é turbo de fábrica, ele não é colocado, tá bom, gente? Então essas são as verdades. Mas e aí? Ô Rui, o que mais você faz? Para fazer o apontamento do carro, colocar os pontos, né, como se deve ser, a gente tem uma planilha. Olha para vocês verem, ó. É a planilha, tá? Então essa planilha, ela vai pondo assim, os equipamentos obrigatórios. Se não tiver, item excludente. Então se não tiver funcionando seta, se você não tiver o pneu de step, se você não tiver o limpador de para-brisa funcionando, o macaco, chave de roda, o triângulo de segurança, as luzes funcionando perfeitamente, você tem que averiguar. Não é somente olhar o carro e pronto. Não, tem que averiguar. Luz de ré, luz de seta, luz normal, né? A lanterna, luz alta, luz baixa, por aí. Mas vamos continuar? Vamos lá. Aí depois tem a parte da mecânica. Então aí você vai verificar, olha só, o motor, os coletores, tá? A cor deles está correta, padrão de fábrica, o tipo de escapamento, o sistema de arrefecimento, né? Que é radiador, refrigerado a ar, o ar condicionado, quando tem, né? Se é no motor, se é elétrico, se ele tem no painel, tudo bem? Porque tem carro que não tem no painel, tem carro que é embaixo, tá bom, hein? Aí tem o sistema de alimentação de combustível, carburador, né? Injeção, o filtro de ar, se está correto. O filtro de ar, a cor também é correta. Tem muitos Fusca que, dependendo do ano, é um tipo de filtro de ar. Então tem que tomar cuidado. Na hora que você vai fazer a avaliação, tá com o filtro de ar errado, além de não ganhar pontuação, você também não vai fazer a vistoria. Sistema de ignição, se é distribuidor, cabo de vela, a transmissão, a caixa de câmbio, diferencial. O carro é 4 marchas, o cara meteu um câmbio de 5, vai ter placa preta que jeito? Não pode, não pode. Bom, vamos lá. Suspensão, amortecedor e elementos essenciais. Também é pontuado, viu, gente? A tala da roda, se não tiver correto, já não faz. O aro não está correto? Não faz, tem que estar correto. A pintura, se estiver em mau estado, não consegue fazer. Vai reformar a roda. E o aspecto geral, que seria a parte de cromo, de calota, alguma coisa assim, não tem, não faz. As medidas do pneu, né? Tem gente que coloca aquele pneu largo no Fusca. O Fusca não é pneu largo, gente. Não tem como fazer. O Chevette tem um pneu larguinho, bonitinho, não tem problema, né? O aro do Chevette, né? Então vamos lá. Os freios dianteiro e traseiro, o servo freio, que muita gente não olha. A parte elétrica, tá? Você abre o capô do carro, você vê a parte de elétrica do carro, vê a parte de fiação, porta-malas traseiro, se tem luz ou não. A instalação elétrica pontua também. O dinamômetro, o alternador também pontua. A bobina e o magneto, a bobina tem que estar da forma correta também. Não adianta você meter uma coisa cromada num carro que não tem nada cromado, né? Às vezes você abre o motor de carro, é tudo cromado, não saiu de fábrica, não pode fazer. Parte externa do carro. Essa aqui vale bastante ponto. Eu não estou falando dos pontos agora de cada um, porque isso é uma coisa de determinação nossa, a gente passa depois a pontuação, e o dono, com todo respeito, vai saber o porquê que o carro foi reprovado e o porquê que ele foi aprovado e a pontuação que ele teve.
Nós temos a carroceria, né? O alinhamento, o acabamento, a pintura, a tonalidade da pintura. Não aprova carro com pintura feia. Não adianta, não tem como. Faixas, os filetinhos, né? Os modelos que possuem, né? Somam mais pontos. Os cromados, os frisos, né? Muito importante. Calota, parte de roda que é cromada, né? Aqueles frisos laterais do carro. Faltou, perde ponto. Então tem que tomar muito cuidado, né? Os adornos do carro. Para-choque. Aí você vai verificar o alinhamento do para-choque, né, o aspecto cromado, a pintura, se for pintado, né, as calotas. A gente tem que olhar muito bem as calotas. Tem muita calota que está amassada, feia de cromo, não passa. Né? Os faróis, as lanternas, né? O farol da frente tem que estar com o cromo certinho, ele não pode estar com o cromo apagado. Tá bom, gente? Os vidros não podem estar arranhados, não pode ter isso filme, como eu já havia dito anteriormente. O retrovisor do lado do passageiro, se não tem, não coloque. O Fusca não tem do lado do passageiro, o pessoal coloca. Não pode, você não aprova o carro desse, não consegue, né? O carro, quando tem capota conversível, tomar cuidado, abrir a capota, abaixar a capota, mas pede pro dono, viu? Que eu já vi pessoas fazendo vistoria, o cara, na hora de abaixar e levantar a capota, o cara quebrou a capota, o cara tem que pagar. Então pede pro dono fazer esse serviço, tá bom? Abaixar, levantar, você não põe a mão no carro. Tudo bem? Aí depois nós vamos partir. Painel. Tem o aspecto geral do painel. Se ele é pintado da cor do carro, se ele tem aquele ornamento em plástico, né? Preto, marrom, né? Alguma coisa assim, tem que verificar como está, né? O rádio, se for rádio original de fábrica, se o rádio original de fábrica saiu com toca-fita, né? Se tiver CD, dependendo do ano do carro, já tem CD, né? Os instrumentos também, todos eles funcionando no painel, tá? Funcionamento geral, você vai certificar, você vai ligar o carro, vai verificar se todos os aparelhos ali estão funcionando. O estofamento e as laterais de porta e teto, muito importante isso, é item excludente. Então você tem os desenhos da forração, material de forração, acabamento, volante, o revestimento do assoalho, os carpetes, né? E o porta-malas, se está bem revestido, está tudo correto, de acordo com o que manda a inspeção veicular. Esse aqui é um padrão que a lei assim o determina, tá bom, gente? E a gente que é federado e que nós somos também os vistoriadores e nós avaliamos o carro, não só na parte da vistoria, mas em valores também, que cabe aqui salientar, que é o seguinte: quando você tem um carro antigo e esse carro antigo, você está andando e bateu no carro e o carro não tem placa preta, infelizmente é um valor lá embaixo. Ah, Rui, mas e aí? Se você colocar a placa preta, te ajuda? Ajuda sim, vou explicar o porquê. Porque ele se torna um carro item de colecionador, item de coleção. Aí o que acontece? Aí você vai fazer uma verificação de mercado em relação ao preço com carro placa preta de colecionador, né? E aí você vai ter uma estimativa. Então aí é outro valor, é outro preço. O carro chega a ganhar 50%, 70% do valor do carro com uma placa preta, tá bom? Então é isso aí, gente. Olha, eu espero ter tirado um pouco dessa mística, né, que tem em relação à placa preta, a placa de colecionador, né? E qualquer dúvida também, os meus canais estão sempre abertos para todos. Tiro qualquer dúvida também, não faço questão disso. O dia que a pessoa quiser conversar comigo pessoalmente, eu atendo aqui em Mogi Mirim, tá? Vocês têm os canal meu aí, qualquer coisa pode ligar no meu celular, qualquer coisa pode vir até a minha loja, ao meu escritório, serão todos muito bem recebidos, tá bom? Eu falo com o intuito de aprimoramento, tá bom? Não com o intuito de falar, olha, aquele pessoa fez errado ou não. Cada um cuida do que é seu. Cada um tem um padrão de vistoria. E o carro, ele é merecedor da placa preta quando faz realmente ser merecedor. Tá bom? Então, às vezes, a gente encontra carros em encontros antigos, de carros antigos, e realmente a gente sabe que não é para ter a placa preta. Isso desvaloriza quem faz a vistoria de carro placa preta e também o clube que ali fez. Tá bom? Então, por isso que eu digo sempre, quando você é vistoriador de carro, né, com mais de 30 anos, historiador, e pode credenciá-lo a ter a placa preta, tomem muito cuidado, porque não é brincadeira. A gente às vezes passa até vergonha, porque uma pessoa chega pra gente e fala assim, ó, fulano de tal passou meu carro, por que você não passa? Aí você vai explicar que infelizmente, porque existe bons profissionais e maus profissionais. Então, no caso, às vezes a pessoa está sendo um péssimo profissional e está colocando um carro placa preta num carro que não é merecedor.
Então aí é aquela desvalorização que a gente fala, e às vezes a pessoa me pergunta por que aquele carro tem, e a gente é obrigado a falar, tá bom? E muitas vezes nós podemos notificar o dono para que ele faça uma nova vistoria sob pena de perder aquela placa. Lembrando que a placa, ela é pertencente ao carro, mas o dono da placa preta é o proprietário. Você não consegue transferir o carro para outro proprietário se você não fazer uma nova vistoria veicular. Então, quando você compra um carro com placa preta, tome muito cuidado. Se o vendedor, a agência de veículos, não te informou, você tem que procurar uma pessoa que faz vistoria de placa preta, e essa pessoa vai credenciar novamente o seu carro. Porque se você for dar entrada neste documento, você também não consegue passar para o seu nome enquanto você não tiver uma nova vistoria em seu nome. Por quê? É o nome da pessoa que pertence ao clube que assim deu a placa preta para ele, concedeu a placa preta. Tudo bem, gente? Olha, um abraço a todos, espero que esse vídeo seja uma somatória de conhecimentos, e qualquer dúvida sempre estarei às ordens. Abraço, eu sou Rui, presidente do Clube do Fusca de Mojimirim, sou também presidente da Federação de Clubes e Carros Antigos do Brasil e vistoriador devidamente credenciado como manda a lei pelo Automóvel Clube do Brasil. Um abraço a todos.